Olá, gênios e gênias, sejam bem-vindos ao Gênio News. E hoje vamos falar de um assunto muito importante que não é falando sobre o meu bigode novo, né? Porque se você tá acompanhando aí pelo vídeo, você já viu que eu tô com o bigodinho. Mas o que eu vou falar hoje é sobre geopolítica, o que tá acontecendo no continente, na América Latina e os Estados Unidos. O que é que tá acontecendo aqui, né? O que tá acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Mas se você não me conhece, eu sou o gênio do marketing, conhecido como Max Amaral, e eu sou seu anfitrião que vai estar te levando essas informações e trazendo informações assim da minha parte, que eu acredito que sejam relevantes para você de alguma certa forma. E calma, se você tá chegando aqui por um acaso, eu sou a pessoa que vai te acompanhar sobre esses assuntos, sempre trazer informações e insights do que tá acontecendo, principalmente no mercado do marketing digital, empreendedorismo e geopolítica. Mas se você tá chegando por acaso, como eu já falei, você vai clicar no gostei se você estiver no YouTube e você vai seguir aqui no Spotify. Caso você não goste, é um voto de confiança, tá? Caso você não goste, você deixa de seguir, dá um dislike na gente. E você diz, chato, não quero mais não. Mas se você gostar, você já comenta também, beleza? Mas vamos lá. O que acontece nesse grande reencontro do improvável entre Lula e Trump? O avanço político de Javier Milei na Argentina e o que significa isso? E sim, é mudança de rota. O avanço político está acontecendo e o que não entendeu o novo mapa vai ficar preso no discurso de esquerda, direita, isso e aquilo. E isso eu vou falar muito mais agora no Gênio News. Primeiro bloco a gente vai falar sobre Lula e Trump, o reencontro de dois mundos. O curioso é que pintou um clima aqui, né? Trump chama Lula de homem de diálogo e Lula diz que foi surpreendentemente boa conversa. Olha pra isso. Isso não quer dizer também que seja uma amizade, mas sim estratégia, tá certo? Depois de anos de tensão diplomática, o Brasil se recoloca na mesa. E Trump, agora fora daquele poder formal, mas ainda o principal nome da direita americana, testa terreno aqui no hemisfério sul. O ponto central disso é o seguinte: os dois entenderam que o mundo, né, voltou a girar em torno de interesses e não de ideologias. A gente sabe que Trump tem suas ideologias, que Lula tem suas ideologias, mas isso não é o que faz os nossos países, né, o nosso país Brasil e o país dele. Isso é simplesmente uma briga política, porque se você simplesmente briga por isso e não faz nada a favor do seu povo, simplesmente você é um cara que só sabe reclamar. Sabe aquele velho resmungão que só fica falando besteira? O tio do pavê, por exemplo? Ou aquele tio que é louco por política, mas não faz nada pra resolver a situação? Pronto, é isso. Agora, o que adianta? Falando aqui da minha visão, o que adianta a gente ter políticos no nosso poder que não representa o povo completamente? Porque uma coisa, eu entendo que ideologia é extremamente importante, mas se ideologia não tem prática, se prática não tem resultado, isso não faz diferença nenhuma na vida do povo. E as pessoas não querem mais passar pelo processo de eu tenho que escolher fulano porque fulano faz isso, eu tenho que escolher cicrano porque cicrano faz aquilo. Não, a gente quer pessoas que representem o povo, faça e traga resultado pelo povo. E aí vale ressaltar, né? Lula tenta garantir crescimento interno e investimentos, enquanto Trump reposiciona sua imagem global. Esse encontro é um lembrete de que política e marketing são irmãos gêmeos. E sim, que quem domina a narrativa, domina o mercado. A gente sabe que Trump, desde que eu me entendo por gente na área do marketing, Trump foi sempre uma referência no mercado do marketing multinível, né? Que ele cresceu assim. E assim, vamos lá, a narrativa sempre foi um poder muito forte dele. Ele sempre foi um cara muito persuasivo. E como Lula, cara, eu acho fora da curva. Inclusive, Lula sempre foi um mestre em comunicação popular. Entende que precisa se aproximar do poder global econômico, né? Econômico global. E Trump, comunicador nato, sabe que a América do Sul é o palco ideal para reforçar seu discurso de liderança forte. Entre linhas, é uma jogada pragmática, e pragmatismo, no fim das contas, é o que move a política real. Então, assim, a gente sabe que nada disso é simplesmente pelo fato que, é porque eu sou bonzinho, eu vou fazer. Não. Eles querem se manter no poder. A gente sabe disso. E para isso, eles precisam ter uma boa narrativa para acontecer. Então, assim, quanto mais eles souberem negociar, falar com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui que eu tava observando muito de Lula, por exemplo. Cara, eu admiro, independente de qualquer situação, ideologia que você tenha, eu admiro muito Lula como um político. Não porque eu acho que ele é bom político, tá? Mas ele sabe fazer política.
Lula sabe fazer política. Como? Ele sabe persuadir o povo, a grande massa. Ele sabe entrar com a galera da esquerda. Ele sabe entrar... Não entrar na galera da direita, ele não entra. Mas ele sabe entrar com a galera do centro, do centrão. Então, se ele consegue... Porque, vemos e convenhamos, o Lula não precisa de direita para ser eleito, né? E assim como também a direita não precisa 100% da esquerda para ser eleito. Mas o que move o jogo é o centrão. É a galera de centro, é a galera que tipo, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou de esquerda, mas eu tenho tendência eu sou de centro, sabe? Então assim, essas pessoas é que realmente movem o nosso país. E aí Lula tá fazendo, o que eu tava observando? Ele começou a mexer na classe média para aumentar mais a isenção de impostos, porque ele tava muito tendencioso para a esquerda. E aí vamos lá. Eu quero que você entenda aqui sem ideologia política, pelo amor de Deus, tá? Se você tá aqui, eu acredito que você seja um gênio, você seja inteligente. Se Lula consegue ficar com a imagem 100% esquerda, ele perde muita gente de centro, porque as pessoas vão ficar com medo de ser um extremista, certo? Ele não vai para a direita. Então ele tem que se manter ali no equilíbrio, entre aspas. Assim também como Trump, ele não gosta de esquerda, a gente sabe disso, mas se você parar para pensar, os dois são de centro. Obviamente, Trump é de direita, mas ele tá começando a negociar assim com a galera de centro-esquerda, ou seja, começando a mostrar, vamos dizer assim, a sua performance de liderança. E aí eu quero atenar pelo seguinte, 2026 é ano de eleição. Lula tá mexendo agora na classe média, meio que favorecendo. Lula tá começando a abrir possibilidades para poder comprar casa nova e etc. E também ele tá começando a negociar com o Trump, né? Ele tá fazendo algumas outras coisas, ele tá sendo uma pessoa mais aberta, ele elegeu aí o Boulos, que é de extrema esquerda, a ministro, ou seja, ele tá se colocando suas patinhas em todas as possíveis áreas que ele pode entrar para dizer, olha, eu tô aqui. Não sei se foi eleito, eu até peço perdão que eu não vi essa informação ainda, mas ele tava para colocar como ministro do STF um pastor. Ou seja, ele quer ganhar o público, cara. Ele quer chegar e dizer, olha, eu sou a favor do candomblé, eu sou a favor do protestante, do cristianismo, eu sou a favor eu sou de boa com a economia, eu quero economia pro nosso país, sabe? Ele tá mostrando isso porque 2026 é as eleições. E ele já falou agora que vai se candidatar, né, à eleição, vai se recandidatar à eleição. Então, eu quero que você pense no seguinte, vale a pena o que está acontecendo? Você está analisando de forma crítica o que está acontecendo no país, no mundo? Porque isso vai definir muito os nossos próximos anos. Lula é um senhor de 80 e poucos anos. Ele já é idoso. Ele não tem como gerenciar mais isso não, tá, cara? A gente tem que pensar em um novo nome que faça sentido para o nosso país e que tenha coerência com a nossa política. Eu acho o cara muito fora da curva como político, ele sabe fazer política, mas venhamos e convenhamos, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo no nosso país. E aí, vamos lá para o nosso segundo bloco. Milei tem vitória legislativa. Liberdade ou risco calculado? Enquanto o Brasil negocia acordos, a Argentina vive uma revolução silenciosa. Javier Milei acaba de conquistar uma vitória expressiva nas eleições legislativas. Seu partido, La Liberdade Avanza, obteve mais de 40% dos votos, superando o peronismo histórico, que seria a esquerda. Né? O mercado reagiu na hora, o peso valorizou, a bolsa subiu e investidores voltaram a sorrir. Vale ressaltar que Milei estava passando por uma pressão muito grande, porque ele tinha perdido na outra eleição, que eu não lembro qual era o tipo de eleição que tinha acontecido, que o Trump começou a negociar com ele e disse, olha, cara, é o seguinte, eu gosto muito de você, seu cabelo é legal, você é meio, assim, meio biruta, mas você precisa ganhar as eleições legislativas, porque viemos e convenhamos. Eu vou ficar apoiando uma pessoa que não tá pra ganhar? Então, assim, vamos ter que pensar em outro nome. E aí ele ganha, né? Ele consegue ganhar. Mas aí temos que ter um cuidado. O aplauso do mercado vem com prazo de validade. Milei defende cortes, privatizações e menos Estado, que particularmente eu acho mais interessante, né? Vamos lá, a gente tem um país, eu falo, por exemplo, dos Correios, com todo respeito, se você é um concursado dos Correios, mas, cara, péssimo serviço, velho.
É um péssimo serviço. É muita humilhação pra você usar os Correios. E assim, é do governo, tá ligado? Então assim, você passa por um processo de humilhação. Tudo que é do Estado é humilhante. Vai ter a carteira de habilitação, é humilhante. Vai resolver uma coisa do Detran, é humilhante. Vai pro SUS. O SUS é extremamente importante, tá? Mas assim, ainda é humilhante. Hoje tá melhorando até algumas coisas, assim, pelo menos aqui no estado, eu acho que. Não sei, enfim. Vai, sei lá, vai fazer qualquer coisa que seja referente ao estado, país, estado eu digo governo. É humilhante, cara. Então assim, viemos e convenhamos. É a virada liberal mais agressiva da América Latina nas últimas décadas. A vitória mostra que o discurso da liberdade econômica ganhou tração, mas o desafio é transformar a teoria em resultado. O povo argentino está cansado de promessas. Milei agora precisa provar eficiência econômica, que não significa abandono social. A gente sabe que a América Latina é conhecida como o narcotráfico, né? Infelizmente a gente tem uma América aí, a nossa América Latina é tomada pelo tráfico, né? Eu falo de lei tráfego. E é justamente isso que faz que o poder público tenha que ter isenção de muitas provas sociais para ajudar as pessoas, mas a gente também precisa de economia, cara. Porque se não tiver economia, não gera impostos pro governo. E aí é que tá. O Milei, ele é doido, cara, mas ele tem mudado algumas coisas assim. Antes dessas eleições, o Milei tava passando por um processo, uma pressão muito grande, como eu falei, o Trump tava já de, cara, vamos lá, né, resolve isso aí. E também a bolsa tinha caído, o dólar tava subindo, tava passando por muitos processos. E aí vamos lá, esse é o tipo de mudança que entusiasma investidores, mas preocupa sindicalistas. Na prática, ele está testando o que o Brasil já faz em prática, né? Discute até que ponto o Estado deve intervir na vida das pessoas. Particularmente, eu acho que a gente tem que ter independência, soberania do país e independência do povo, mas tudo bem, né? Agora, o mais interessante é, enquanto os extremos gritam, quem trabalha, o empresário, o produtor, o cidadão comum, começa a enxergar valor em políticas e incentivam mérito, produtividade e responsabilidade fiscal. Essa é a nova onda da política real. Menos discursos, mais entrega. Cara, se eu puder, na minha vida, na política, falando em política, levar esse discurso por toda a vida, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Cara, menos discurso, mais entrega, menos discursos, mais entrega, menos discursos, mais entregas. É isso que importa para as pessoas. No fim das contas, não é se você acha que azul é para azul, e vermelho é para vermelho, amarelo é para amarelo e verde é para verde. Eu tô falando que não importa o teu discurso, entrega o resultado que a gente precisa. Entrega. Eu não me importo se seja de esquerda, se seja de direita, se seja de centro, se seja de azul, vermelho, amarelo. Eu quero que você entregue. O nosso país está cansado. O povo tá cansado, cara. Principalmente aqui na América Latina. A gente passa por uma situação que todos os presidenciáveis é louco, é esquisito, sabe? E a gente fica no meio de uma marionete. E aí, o mais idiota que eu acho é que o povo, pessoas, humanos, seres humanos, que elegem, faz com que aquele cara seja um deus. Pelo amor, não, você tá de brincadeira com minha cara, pô. Vamos pensar no seguinte. Aqui, vamos fazer um pacto. Aqui a gente só pensa no seguinte: menos discursos, mais entregas. É isso que vamos sempre buscar para nossa vida. Se você é o tipo de pessoa que está escutando esse podcast e você já me acompanha de alguma forma, você já viu que eu consigo transitar entre esse pessoal. Inclusive, para quem não sabe, eu já fui até parlamentar, né, em Recife. E assim, é ridículo, cara. É ridículo. Sinceramente, eu acho ridículo. Eu não penso mais em entrar na política. Um dia já pensei muito, mas é ridículo. Então, assim, vamos ser pessoas conscientes. Vamos fazer o pacto de levar esse tipo de consciência. Menos discursos, mais entregas. Quais são as entregas, o que vale a pena de fato para o nosso povo. Beleza? E assim, graças a Deus, essa onda tá chegando e eu espero que se instale. Porque viemos e convenhamos, a gente cansou, pô. A gente cansou desse negócio de tipo, é muito mimimi, porque isso e aquilo. Pô, cara, a gente cansou, a gente não quer mais isso. A gente quer ter paz na nossa vida. E, sinceramente, a gente vive num tempo tão chato, né? Tipo, pô, o nosso tempo tá correndo tão rápido, temos... E a gente fica parando pra pensar nisso, cara. Então vamos lá, né? América do Sul em transição, pragmatismo é o novo poder. O que une Lula, Trump e Milei, apesar das diferenças, é uma palavra chamada resultado.
A esquerda percebeu que sem o mercado não há crescimento. E a esquerda, quando eu digo Lula, que Lula não é de esquerda, teoricamente ele é centro-esquerda, né? A direita percebeu que sem o povo não há legitimidade. Perdão. Então o futuro da América Latina está na política de centro pragmático. Ora, e as pessoas não entendem que centro não é simplesmente para ganhar. Infelizmente, a gente sabe que o centro ele fica ganhando em cima dos dois lados. Mas é para não ter essa retórica. Sabe? De tipo, porque eu sou disso. Não, cara. Vamos por uma linha racional. É isso que vamos seguir e acabou. Sabe? É bom pro povo, é bom pra gente. Filé. E eu sei que, infelizmente, a política é isso. A gente vai ter pessoas que vão estar ali pra ganhar em cima. Às vezes não ganha dinheiro diretamente, mas ganha benefícios, ganha poder. E, viemos e convenhamos, quem tá no poder não quer sair do poder. E no fim das contas, gente, não é sobre esquerda ou direita, como eu já falei isso algumas vezes. É sobre quem entrega, quem gera resultado. A gente está vivendo num momento que as pessoas querem resultado. Entregue tempo e que, sabe, eu quero o tempo de pessoas que vivem a verdade. E o que é viver a verdade? Porque eu acho que, infelizmente, na política é utopia, verdade. Mas que a gente possa, de fato, receber aquilo que a gente espera. Poxa, sinceramente, a gente vive num dos países que gasta mais impostos, a gente arrecada mais impostos e gasta coisas desnecessárias. Então, assim, poxa, vamos fazer o que é certo. Seja cobrados impostos, porque dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Mas seja cobrados impostos, mas que seja feito o que tem que ser feito, pô. Eu vou dar um exemplo aqui de Recife. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado pela minha cidade. Sou apaixonado pelo meu país, Pernambuco. Mas Recife tá entregue às moscas. Recife tá entregue às moscas. A gente tá passando por uma situação que você vai no centro do Recife, você fica decepcionado. Porque eu não precisava nem ser mais criança. Eu, há 6 anos atrás, eu andava por aqui dali, que eu trabalhava nas ruas, e eu olhava assim, tipo, era lotado de gente. Eu passo agora, tipo, é um breu, cara. É uma coisa assim absurda. Dá medo, parece uma cena de zumbi. E a gente vê que a prefeitura não tá se importando. Aí a gente passa pelo processo que muitas pessoas ficam correndo atrás de político. E político não resolve a vida de ninguém, cara. E a gente tem que cobrar do político. E não simplesmente a gente tem que idolatrá-lo. E é isso que eu quero que fique na sua cabeça. Menos discursos, mais entregas. É isso que importa pra gente. O povo tá cansado de pessoas, tiktokers, de influencers. A gente quer resultado. Resultado. Pela fé. Oxi. Mas é isso, meus gênios, muito obrigado, você que ficou até aqui. Olha, se você tá pelo Spotify, sabia que dá pra dar 5 estrelas aqui no Spotify? Cara, valoriza esse podcast, eu tô me esforçando muito pra ficar mantendo esse resultado. Inclusive, eu sei que tem algumas pessoas que estão gostando desse conteúdo e graças a Deus por isso. Se você quer, eu vou deixar uma enquete, se você quer que a gente faça que eu faça 2 vezes esse podcast na semana, com novas atualizações, toda segunda e toda quarta, você coloca aí e volta, porque aí eu vou, chegando a 10 votos, olha que humilhação, cara. Mas chegando a 10 votos, aí eu faço segunda e quarta, beleza? É isso, meus gênios. Muito obrigado. Se inscreve no canal se você tá no YouTube. Segue aqui no Spotify, dá umas 5 estrelinhas. Curte se você tá no YouTube. E vamos avante!